parecido está para acontecer nos nossos dias. Assim como Nabucodonosor, ele levantou uma estátua de ouro, ele levantou algo que era movido pelo seu ego de rei. Nabucodonosor, ele mostra, ele simboliza o governo atual do ser humano, o governo atual do homem. O homem está em busca de glamour, de aparência. O homem, ele sente necessidade de ser adorado, de ser elogiado, de aparecer. O ser humano, ele é movido muitas vezes por vaidades, né? E essas vaidades muitas vezes tentam o colocar na posição de um Deus. A gente acha que às vezes a gente é Deus, a gente quer aparecer, a gente quer ser aclamado, a gente quer ser elogiado, a gente quer receber aplausos, nós queremos estar em evidência. E hoje o que está acontecendo, inclusive, no mundo é justamente isso. Talvez a gente não tenha uma estátua de ouro na nossa casa, mas a gente muitas vezes nos levanta como se a gente fosse uma estátua de ouro, como se a gente fosse um Deus, e a gente exige que as pessoas nos adorem, a gente exige que as pessoas nos aplaudam, a gente sente prazer em aparecer, a gente tem vaidade, as academias estão cheias, as pessoas cultuam uma aparência externa, mas mal elas sabem que o seu interior, Deus. O que adianta eu cultivar uma aparência externa dela? O que adianta eu estar preocupado com a minha aparência externa, sendo que diante de Deus eu estou deformado? Quando Deus olha para nós que não temos Jesus, nós que não conhecemos ao Senhor, nós estamos diante de Deus deformados espiritualmente. A nossa aparência diante de Deus é feia. Não adianta eu entrar na academia, não adianta eu ir no salão de beleza, não adianta eu cultivar a minha aparência externa. Quando Deus olha para mim, eu estou feio, eu estou deformado. Eu preciso me tornar belo por dentro, espiritualmente, aos olhos do Senhor. Deus, quando Ele olha para mim, Ele quer ver em mim beleza, mas não a beleza externa. Ele quer ver a beleza de Cristo, porque essa é a beleza eterna. Esse corpo ele vai passar, esse corpo ele muitas vezes ele fica enfermo, esse corpo muitas vezes tem problemas, se a gente não tomar banho a gente tem mau cheiro, né? Porque o nosso corpo ele vai se decompondo ainda enquanto a gente está vivo, esse nosso corpo ele vai se degenerando com o passar dos tempos. Cultivar a nossa vida espiritual, porque para onde a gente vai, depois que a gente deixar esse corpo, a gente vai para um lugar de eternidade, um lugar onde não tem mais volta. A nossa vida aqui embaixo, nessa terra, é passageira. A gente vive aqui nessa terra por poucos anos, 50, 60, 70, 80 anos, por poucos anos a gente vive aqui nessa terra. Então a decisão, para que a gente vá passar a eternidade com Deus, a decisão é agora, enquanto a gente está vivo. Porque a nossa vida aqui é passageira. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro que passa, é como uma sombra que passa, é passageiro, é efêmero, é muito rápido. Então vai chegar um tempo aonde a gente todos vão passar por isso, vai chegar uma hora em que todos serão recolhidos e a gente aí sim vai passar a viver eternamente. A nossa eternidade depende das nossas escolhas agora. Depende de eu não me dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão se dobrando diante de uma estátua invisível, cultivando coisas, cultivando ali vaidades, cultivando pecados, cultivando uma vida pecaminosa, uma vida que não agrada a Deus. Nós muitas vezes nos prostramos diante de várias estátuas da nossa vida. Muitas vezes a gente se prostra diante do nosso chefe, a gente se prostra diante do dinheiro, a gente se prostra diante do filho, a gente se prostra diante dos amigos ricos, a gente se prostra diante do aplauso, a gente se prostra diante do aparecer, a gente se prostra diante de tantas coisas. Talvez não seja uma estátua física, mas bem pode ser uma estátua espiritual, e a gente precisa ficar alerta. Esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tinham esse nome. Quando eles foram levados em cativeiro para a Babilônia,
os seus nomes eram outros, nós já falamos sobre isso, Ananias, Misael e Azarias. O nome simbolizava o que eles eram. Ananias, o Senhor é gracioso. Azarias, Deus proverá, Deus é o meu rei, Deus é o meu Senhor. O nome deles mostrava que eles eram servos de Deus. Mas quando eles foram levados para a Babilônia, a primeira coisa que o inimigo tentou fazer na vida deles é fazer com que eles se esquecessem do seu Deus, que eles perdessem a identidade de cristãos, que eles perdessem a identidade de servos de Deus. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje nos nossos dias. Muitas pessoas estão perdendo a sua identidade de servo de Deus, muitas pessoas estão se afastando da igreja, muitas pessoas que tiveram traumas, muitas pessoas que tiveram problemas na sua vida, e muitas vezes a gente atribui esses problemas a Deus, a gente acha que Deus é o culpado. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu estava indo para a igreja, estava fazendo as coisas certas, estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Por que Deus permitiu que se levantasse uma situação dentro da igreja? E hoje, muitas dessas pessoas, elas perderam essa identidade. É a primeira coisa que Satanás tenta fazer na vida da pessoa que é chamada por Deus. Satanás sabe quem é chamado por Deus. O inimigo sabe quem Deus escolheu. O inimigo já vê, não que ele seja onipresente, porque só Deus é onisciente, onipresente, mas Satanás ele começa a observar nas atitudes de algumas pessoas que aquela pessoa ela é chamada por Deus. Desde criança, o diabo ele fica observando e ele vê que aquela pessoa tem um chamado de Deus. E aí ele começa a criar situações, ele começa a levantar situações para aquela pessoa perder a sua identidade de escolhida de Deus. Começa a levantar situações, tribulações, angústias, perseguições, dores, confusões, para que essa pessoa ela não cumpra o chamado que Deus tem para a vida dela. Eles estavam servindo a Deus. Satanás, Nabucodonosor, usado por Satanás, trocou o nome desses três rapazes, colocou o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que indica que eles eram adoradores de deuses babilônicos. Sadraque, que é servo de Acu, Mesaque, que é guiado por Acu, Abednego, que é servo de Nebo, eram deuses babilônicos. O inimigo tentou tirar a identidade desses homens de Deus, porque Deus tinha algo preparado na vida deles. É a primeira coisa que ele tenta fazer, é tirar a identidade. E quando ele vê que ele não consegue tirar a identidade, ele começa a preparar situações de tribulação, de perseguição. E foi o que aconteceu com esses três homens. Eles começaram a ser perseguidos por aquelas outras pessoas que estavam ali próximas, por inveja, porque eles estavam sendo abençoados, porque eles estavam prosperando, porque eles estavam indo bem, e aí aquelas pessoas que estavam ali por inveja começaram a perseguir, foram até o rei Nabucodonosor e falou para ele: por que o Senhor não cria uma lei? Por que o Senhor não cria uma estátua? Por que o Senhor não cria algo para que todo mundo adore apenas ao Senhor? O inimigo ele soprou nos ouvidos desse homem, desse rei, desse governante, e a mesma coisa está acontecendo nos nossos dias. Os governantes, forças demoníacas, por forças satânicas, para perseguir a igreja, para perseguir os servos de Deus, para criar leis que vão tentar destruir a Deus, tentar destruir a palavra, tentar tirar a identidade da igreja. A perseguição é o segundo passo. A tribulação é o segundo passo. Esses homens foram perseguidos. E aí o rei, ele levanta essa estátua, como a gente viu no capítulo 3, assim como muitos reis fazem no dia de hoje, apesar de não ter uma estátua visível, aparente, mas eles gostam de serem chamados de excelência, eles gostam de serem paparicados, eles gostam de serem elogiados, eles gostam do gostinho, eles sentem o gostinho do poder, e eles gostam disso. Nabucodonosor levanta a estátua, eles se recusam a adorar aquela estátua, eles se recusam a prostrar diante daquela estátua. Nós precisamos também recusar, nós precisamos também não nos dobrarmos às coisas que estão para serem assinadas, as coisas que estão para acontecer nesse país. Leis estão para serem assinadas, coisas estão para acontecer, estátuas estão para serem levantadas, para que a igreja
perca a sua identidade. Qual vai ser a nossa posição nesse dia? Qual vai ser a nossa posição? Será que a gente vai ficar com medo de perder as nossas propriedades? Será que a gente vai ficar com medo de perder os nossos bens? Será que a gente vai se esquecer que eles estavam apenas de passagem? Então, por que eles colocariam em risco algo muito sério, que é a salvação? Para onde a gente vai? A gente não vai viver aqui para sempre. Você não vai viver aqui para sempre. Eu e você não vamos ficar aqui para sempre. Nós não sabemos quantos anos a gente vai ficar aqui, mas Deus sabe que a nossa vida aqui é passageira. E o inimigo também sabe que a nossa vida aqui é curta. Então a gente precisa tomar as decisões certas. A gente precisa fazer aquilo que Deus se agrada. A gente precisa renunciar às estátuas que são levantadas por aí no mundo. E essas estátuas muitas vezes, inclusive dentro da igreja, que não deveria acontecer, mas acontece. Pessoas levantam estátuas, homens são adorados, homens são reverenciados, líderes são reverenciados em muitos ministérios como se fossem deuses. Estátuas estão sendo levantadas em todo lugar, em toda parte. Talvez a sua estátua seja o seu chefe, talvez a sua estátua seja o seu filho, talvez a sua estátua seja o seu dinheiro, talvez a sua estátua seja o seu trabalho, seja a sua profissão, talvez a sua estátua seja a sua aparência, talvez a sua estátua seja aquilo que está lá na sua casa, o seu carro, aquilo que você conquistou. Tem muita gente que levantou estátuas no seu coração e está se encurvando diante dessas estátuas. Está acontecendo dentro da igreja. Pessoas estão se levantando, pessoas estão levantando estátuas na sua vida. Tem pessoas que a sua estátua é o seu ministério. Tem pessoas que a sua estátua é o seu status, é o seu glamour, é os seus seguidores do Instagram. Quanto mais seguidor eu tenho, mais eu apareço, mais eu sou conhecido. Talvez essa seja a sua estátua. Talvez esse seja o Deus que você levantou no seu coração. Dar espaço para Deus no nosso coração. O nosso coração precisa pertencer ao único e verdadeiro Deus, porque foi pago um preço caro e alto pelo nosso coração. Quando Jesus morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, o seu sangue escorreu e aquela coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça e aquele sangue escorreu na sua testa, na sua fronte, quando ele estava recebendo aquelas chicotadas, quando ele estava sendo dilacerado, quando ele estava sendo punido pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Ele estava sendo castigado e moído pelas nossas iniquidades, pela nossa rejeição, pela nossa indiferença. Não é pelo fato de eu ser apenas pecador. O que mais dói o coração de Deus não é o fato de eu ser pecador apenas. O que mais dói o coração de Deus é a minha indiferença para as coisas de Deus. Porque Deus ele preparou um banquete, Deus preparou uma festa, Deus preparou um lugar onde não haverá mais dor, Deus preparou um lugar onde não haverá mais cansaço, aonde não haverá mais tristeza. Deus preparou um tempo onde nós iremos descansar. Tudo já está pronto. A nossa casa celestial, a nossa mansão celestial no céu já está pronta, já está sendo reformada, já está sendo adornada. Tem pessoas que a sua mansão lá no céu, que a sua casa lá no céu. Por quê? Porque a pessoa está adorando outros deuses, está adorando outras estátuas, está com outros deuses, com outras coisas na sua vida, e a obra está parada no céu. Tem gente que está construindo casa atrás de casa aqui na terra, está conquistando posse, está conquistando propriedades, mas a sua casa lá no céu está parada. A obra está parada, não tem material, não tem mais tijolo, não tem cimento, os alicerces nem foram lançados ainda. A pessoa acha que ela está conquistando tudo, mas ela se esquece que a vida dela é passageira, que a vida dela é momentânea. Ela está juntando e ela nem sabe para quem aquilo vai ficar. A nossa vida aqui é breve. Esses 3 jovens, eles sabiam disso, que eles estariam por pouco tempo na Babilônia, assim, por pouco tempo nesse lugar. Nós não podemos nos contaminar com as coisas que são dadas a nós. Nós precisamos tomar cuidado com a inveja, precisamos tomar cuidado com a aparência falsa, precisamos tomar cuidado com o falso sossego, com a falsa comodidade.
O fato de você ter uma casa, o fato de você ter uma cama para dormir, o fato de você ter um teto, não quer dizer que tudo está bem. Para onde você vai se você morrer agora? Para onde você vai se a tua alma for pedir? Para onde você vai se você for dormir e não abrir mais os olhos? Para onde você vai? A vida depois disso, ela é eterna. Existe sim vida após a morte, e essa vida após a morte, ela é eterna. A fração de tempo que a gente tem aqui nessa terra física, ela nem se compara com a nossa vida eterna que a gente vai viver na eternidade. Mas para onde a gente vai? Quem escolhe somos nós. E só há dois caminhos, e só há dois lugares que a gente pode ir. Só há dois lugares, não há uma segunda chance. Depois que eu morrer, depois que eu fechar os meus olhos, como diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo. Para onde eu vou? Eu escolho agora. Certa vez, qual é o caminho? O que eu preciso fazer para que eu possa ir atrás do Senhor? Porque Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele estava se despedindo dos seus discípulos, porque ele sabia que ele seria entregue, ele sabia que ele seria crucificado, que ele seria morto. Então ele estava se despedindo dos seus discípulos temporariamente. Ele mesmo falou: olha, é uma despedida temporária, porque eu vou, mas logo eu estarei com vocês. Eu vou, mas logo eu estarei com vocês. Era uma despedida temporária. E aí Jesus, ele fala assim: não fiquem tristes, não fiquem pensando o que vai acontecer, porque vocês já sabem o caminho. E aí um dos discípulos, se eu não me engano Filipe ou Tomé pergunta para Jesus: mas Senhor, nós não sabemos que caminho é esse, como saberemos o caminho, para onde que o Senhor vai? E aí Jesus, ele dá aquela frase célebre que a gente conhece tão bem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta. Não existe outro caminho, não existe outra ideologia, não existe outra religião, não existe outro nome, não existe outra pessoa que nos leve até Deus, a pessoa que tem condições de nos levar para Deus, de nos levar para o céu. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a chave, ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre o inferno, ele tem autoridade sobre as doenças, ele tem autoridade sobre os governos, e ele está para voltar e tomar o governo que um dia estava já em suas mãos. O Senhor permitiu que o homem governasse esse planeta por aproximadamente 6.000 anos. Depois que Adão e Eva caíram, depois que eles rejeitaram o governo de Deus, o homem rejeitou o governo de Deus, e Deus permitiu que eles se governassem a si mesmos. Deus permitiu, porque nós temos livre arbítrio. Deus, ele respeita o nosso livre arbítrio. Deus, ele respeita as nossas decisões. Muitas vezes ele trabalha ele traça planos para que a gente não se destrua completamente, apesar das nossas más escolhas. Deus muitas vezes trabalha como um pai que muitas vezes impede algumas coisas, mas ele não contraria o nosso livre arbítrio, a nossa livre escolha. E ele permitiu que o homem se governasse por 6.000 anos. Deus permitiu, não que Deus tirou férias, não que Deus deixou a criação a sua própria, não que Deus ele foi viajar para Cancún ou foi viajar para um país aí da América Central para tirar férias. Não, ele continuou criando planos, continuou traçando planos para que o homem sempre se lembrasse dele. Deus, a gente vê a mão de Deus, apesar de o homem ter rejeitado a Deus, apesar de o homem ter deixado Deus de lado, Deus não nos desamparou, não nos deixou sós. Traçou planos. Deus traçou planos, criou propósitos, criou estratégias para que o homem fosse salvo. Chamou Abraão, se revelou a Abraão. Chamou os judeus, se revelou aos judeus.
chamou os israelitas, se revelou aos israelitas e agora chamou a igreja, enviou Jesus para que a gente pudesse ter vida eterna. Não tem condições de eu ser feliz se não for através de Jesus. Não tem condições de eu ter paz, não tem condições de eu ter uma vida bem-sucedida se não for através de Jesus. Não tem condições de eu ser feliz no meu casamento, na minha vida particular. Não tem condições de eu ter prosperidade se não for através de Jesus. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão passando por coisas terríveis na sua vida, muitas pessoas estão em depressão. Por mais feliz que apareça a pessoa ser, lá no fundo, se a gente não tiver Jesus, existe um vazio. E esse vazio, ele só é preenchido por Deus. Esse vazio que está no nosso coração é do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Não preenche. Os jogos não preenchem. Os vícios não preenchem, os amigos não preenchem, o dinheiro não preenche, a sociedade não preenche, os governos, os líderes não preenchem, nada, o trabalho não preenche. Eu posso tentar ocupar a minha mente com trabalho, com diversão, com jogos, com vícios, mas sempre vai ter um momento que eu vou encontrar com esse vazio no meu coração. Eu vou sentir tristeza, eu não vou entender, eu vou procurar me distrair, eu vou procurar ficar no celular, eu vou procurar fazer alguma coisa para me distrair, esquecer dos meus problemas, esquecer desse vazio. Mas o vazio está lá, o vazio está sempre lá, a tristeza está sempre lá. Quando passa o efeito do álcool, a tristeza está lá. Quando passa o efeito das drogas, a tristeza está lá. Quando passa o efeito das festas, da alegria, da música, do barulho, assim como Nabucodonosor fez aqui, ele chamou pessoas para tocar música, ele chamou pessoas para tocar instrumentos. No capítulo 15, olha só, no capítulo 15, é a mesma estratégia que o inimigo usa hoje. Agora, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música. Parece que estava sendo estabelecido ali um carnaval. No carnaval as pessoas se esquecem dos seus problemas. No carnaval as pessoas elas tentam se distrair. No carnaval elas fazem o que elas acham que elas têm que fazer. No carnaval elas dizem não para Deus, elas zombam de Deus. E a música aqui nesse caso serve para zombar de Deus. O que está acontecendo hoje, as pessoas estão zombando de Deus. Mas depois que passa o carnaval, depois que chega a quarta-feira de cinzas, depois que chega a quinta-feira, lá está você de novo triste, lá está você de novo no trabalho, lá está você de novo com angústia. O vazio está ali do mesmo jeito, porque o vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode mudar a história, só Deus pode tirar a depressão, só Deus pode tirar a tristeza, só Deus pode trazer paz, só Deus pode deixar a gente numa condição de alegria, uma alegria que não depende das coisas externas para acontecer, porque a palavra de Deus diz que quando você recebe a Jesus e quando você recebe o Espírito Santo, aquilo vira como uma fonte de água viva no teu coração e jorra de uma forma que jorra até a vida eterna. E aí não importa o que você está passando, e aí não importa a tribulação, e aí não importa se eu vou ser lançado dentro de uma fornalha de fogo acesa, não importa, porque eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Quando esses homens enviados pelo rei, a resposta que eles deram mostra o estado de espírito que eles estavam em paz. Por quê? Porque eles estavam na presença de Deus, eles estavam fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Jesus falou certa vez: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas depois não pode fazer mais nada. Não tenham medo desses homens, eles podem matar o corpo de vocês, mas depois não pode fazer mais nada. Sabe de quem vocês precisam ter medo? Eu vou dizer, Jesus falando: vocês precisam ter medo daquele que depois que mata o corpo, tem o poder de pegar a alma e lançar no Sheol, lançar no inferno, lançar no Tártaro, lançar no Hades. Tenham medo deste. Se referindo a Deus, esses homens estavam em paz, eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles não se alegraram com essas músicas que tocam nas baladas,
músicas que tem cunho satânico, que tem sensualidade, que levam as pessoas a usar vestes sensuais. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas vestes. As pessoas usam vestes sensuais. Tudo isso é um culto, é uma adoração para um falso Deus. Falsos deuses estão sendo adorados, e aí as pessoas estão em depressão, e aí as pessoas estão tristes, e aí as pessoas estão amarguradas, estão ouvindo a flauta, estão ouvindo as canções, as músicas que têm esse cunho satânico, que tem esse cunho sensual, mulheres que estão sendo violentadas nas festas de funk. Crentes que vão para essas festas e são violentadas, estão estupradas, muitas delas morrem, jovens que se envolvem com drogas, porque sempre quando acontece funk, acontece também envolvimento com droga, sempre quando acontece funk, acontece estupro, acontece violência. Que tipo de Deus que está nessa festa? Que tipo de Deus que criou uma festa dessa? Onde acontece violência, estupro, sensualidade, morte e tudo que o ser humano colhe de desgraça acontece nessas reuniões. A mesma coisa estava acontecendo aqui na Babilônia. Nabucodonosor levantou essa estátua. Hoje também as pessoas estão levantando estátuas. E aí, para que as pessoas fossem atraídas para adorar essa estátua, o inimigo ele usa a música, ele usa os instrumentos musicais. Quem que não gosta de ouvir uma música? Quem que não gosta de ouvir os instrumentos musicais? Ele usa aquilo. Por quê? Porque aquilo foi criado por Deus, para que Deus fosse adorado, para que Deus fosse exaltado. E quando a gente adora a Deus, a gente se alegra. Quando a gente toca instrumentos, para Deus, tem pessoas que têm chamado para cantar, para louvar, para adorar, para tocar instrumentos, e essas pessoas se desviaram das igrejas, perderam a sua identidade, se prostraram a estátuas de Nabucodonosor, receberam ofertas de dinheiro para cantar por dinheiro, estão se desviando, estão usando o dom que Deus deu para ganhar dinheiro. Pessoas que perderam a sua identidade, eram chamadas de Ananias, agora são chamadas de Sadraque, eram chamadas de Azarias, agora são chamadas de Mesaque, eram chamadas Ananias, Azarias, Misael, e agora são chamadas de Abed-nego. Perderam a identidade. Antes eram pessoas que eram conhecidas como servas de Deus, que adoram deuses estranhos e estão perdendo a sua identidade, estão vendendo as coisas santas que Deus deu, estão usando as preciosidades, porque o dom de Deus é como se fosse uma joia preciosa. Uma pessoa que canta, uma pessoa que tem uma voz, uma pessoa que sabe tocar um instrumento, uma pessoa que tem aptidão pela arte, pelo louvor, ela tem uma joia preciosa que Deus deu para ela, é um dom. E muitas dessas pessoas estão usando esse dom para ganhar dinheiro, para enriquecer, para aparecer. Já se prostrou diante da estátua do Nabucodonosor. Já se prostrou diante da estátua, ao som da harpa, versículo 14, ao som da buzina, ao som da cítara, ao som do saltério, da gaita de foles, hoje em dia da guitarra, hoje em dia do violão, hoje em dia dos órgãos, dos teclados. As pessoas estão vendendo o dom que Deus deu para esses falsos deuses. E esses falsos deuses, eles prometem dinheiro, eles prometem poder, eles prometem honra, eles prometem carro, eles prometem várias e várias coisas. Mas a vida de muitas dessas pessoas, desses artistas, é destruída. Enfermidades, vícios, doenças, depressão, tristeza. Muitos deles vivem à base de remédio, não conseguem dormir, não têm descanso, viraram celebridades, viraram deuses, são adorados, são ídolos, porque a palavra imagem, a palavra estátua aqui, no capítulo 3, que remete a ídolo, estátua, imagem. As pessoas estão adorando imagens, estão adorando ídolos, cantores, estão adorando artistas, estão tirando o louvor que pertence a Deus e levando para esses homens aí que viraram deuses. Só que Sadraque, Mesaque e Abed-nego, eles não deixaram que a sua identidade, que estava no coração, mudasse. Eles foram obrigados a receber esse nome,
mas eles não deixaram que o seu coração se contaminasse. Lá no fundo do coração, eles ainda se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Lá no coração, apesar de eles serem obrigados a carregar esse nome, eles não se dobraram a estátua nenhuma. Eles não se dobraram, não venderam o talento que Deus deu, porque eram homens cultos, eram homens letrados, eram homens que falavam idiomas. Deus havia dado capacidade, Deus havia dado inteligência, Deus havia dado condições de eles terem a capacidade de entender os idiomas, as línguas, uma capacidade sobrenatural que Deus deu. E eles pensaram: eu não vou vender isso, eu não vou cobrar por isso, eu não vou cobrar para dar aula, porque foi um dom, eu não vou cobrar, eu vou ser usado por Deus como instrumento nesse tempo. No versículo 17, depois que eles tomaram essa decisão, o rei ficou furioso. Olha o que eles falaram no versículo 17: eis que eles conheciam o seu Deus. Quando eles falaram o nosso Deus, eles conheciam o seu Deus. Eles poderiam falar: eis que o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus dos nossos pais, o Deus que ficou lá em Jerusalém, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, eles falaram: o nosso Deus, a quem nós servimos, essa é a diferença. Você precisa conhecer a Deus, o Deus que você serve. Jó, quando foi tentado, quando foi provado, ele falou: eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você precisa ter um encontro pessoal com Deus. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. E é Ele que vai mudar a tua vida. É Ele que vai mudar a tua história. É Ele que vai te dar alegria, paz, prosperidade. É Ele que vai te dar vitória. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Viver de experiências de outros. É bom ouvir o testemunho, é bom ouvir o que Deus está fazendo na vida de outros, mas eu preciso ter a minha experiência pessoal com Deus. Eu preciso ter a minha experiência com Deus, e aí eu vou passar a chamá-lo de meu Deus. O meu Deus, não o Deus do irmão, não o Deus do pastor, não o Deus da irmã da oração, não o Deus do irmão que se consagra. O meu Deus. Por quê? Porque eu sirvo a esse Deus diariamente. Eu busco a esse Deus diariamente. Eu falo com esse Deus diariamente. Olha só, eu falo com Ele e Ele responde. Não é uma conversa de via única, é uma conversa de duplo sentido. Quando eu falo, Ele ouve, Ele responde, Ele opera milagres, Ele usa pessoas, Ele abre as portas, Ele dá livramento. Eu consigo emprego, eu consigo ser próspero. Coisas acontecem na minha vida que são sobrenaturais. Quando acontece acidente, eu saio ileso. Esse é o meu Deus, porque eu vejo Ele agindo na minha vida. Experiência com Ele. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Deus. Somente assim eu vou ser feliz. Somente assim eu vou ter paz. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, ou seja, Deus Ele é soberano. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus Ele faz o que Ele acha que Ele tem que fazer. Se Ele tiver que curar, Ele cura. Mas se Ele não tiver que curar, Ele não vai curar. Ele vai fazer o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Eles tinham olha o nível de espiritualidade desses homens, de conhecimento de Deus, para o nosso Deus. Nós sabemos que Ele é um Deus soberano, nós sabemos que Ele faz o que Ele acha melhor, nós sabemos que Ele é um Deus sábio, e Ele age da forma que Ele quer. Eles sabiam disso, eles tinham um grau de envolvimento com Deus que muitas pessoas que estão na igreja não têm. Ah, Deus não me curou, vou embora. Ah, Deus não abriu aquela porta de emprego, vou embora. Ah, Deus não prosperou, vou embora. Não tem conhecimento de Deus. Uma pessoa que tem essa atitude é uma pessoa que não tem conhecimento de Deus. E esses homens tinham. E eles falaram: olha, Deus pode nos livrar. Deus pode fazer alguma coisa, um milagre, e nos livrar. Mas se Ele não fizer, porque Ele é soberano, Ele decide o que Ele vai fazer. Se Ele não fizer, eu vou continuar com a mesma postura,
de servi-lo, de adorá-lo, de agradecê-lo, de glorificá-lo, porque Ele já fez o mais importante, que é salvar minha alma, que é salvar minha vida. Um dia, se eu fechar os meus olhos e não acordar mais, eu sei para onde eu vou. Eu sei aonde eu vou aparecer. Já tem para mim lá uma casa preparada, uma mansão preparada, que não foi preparada por mãos humanas, pelo próprio Deus. Já está pronta, já está preparada. Jesus falou: eu vou preparar lugar. O próprio Senhor: eu vou preparar para vocês um lugar, e depois eu voltarei. Ele mesmo disse: eu voltarei e eu vou levar vocês comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. É uma promessa maravilhosa. Esses homens sabiam dessa promessa. Ainda que a gente seja lançado na fornalha de fogo ardente, eu sei que eu vou acordar lá no paraíso, eu vou acordar na presença de Deus. E aí eles foram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Ele vai nos livrar do anticristo. Ele vai nos livrar das leis que vão ser assinadas contra a igreja. Ele vai nos livrar das perseguições que estão por vir. Ele vai nos livrar das coisas que vão acontecer na natureza, dos terremotos, dos tsunamis, dos furacões, daquilo que já foi determinado para acontecer nos últimos dias e já estão se cumprindo em toda parte. Ele vai nos livrar da guerra que está para acontecer na Rússia. Ele vai nos livrar da terceira guerra que está para acontecer. Ele vai nos livrar. Mas se não nos livrar, nós iremos para a glória. Amém. Nós iremos para o céu. Nós iremos morar lá com os santos. Nós iremos morar lá com os heróis da fé, que passaram a mesma coisa que a gente está passando, e até coisa pior. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, estaremos com os heróis da fé. Se Deus não nos livrar, nós iremos para a glória. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos dá fogo ardente na tua mão, ó Rei. Ele vai nos livrar do Lula, Ele vai nos livrar do Bolsonaro, Ele vai nos livrar das leis, Ele vai nos livrar dos deputados, dos governantes, Ele vai nos livrar. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não vamos participar dos seus carnavais, não vamos participar dos seus banquetes, não vamos participar das suas inaugurações diabólicas, não vamos zombam de Deus, não vamos falar palavrão, não vamos mentir para o chefe, não vamos transgredir a lei dos homens, não vamos nos dobrar diante dessa estátua de ouro que você levantou, porque nós cremos no nosso Deus, nós tememos a Ele, nós tememos a esse grande Deus que é poderoso, a Ele nós tememos. E a Ele nós trememos. Quando Ele fala, a nossa perna treme, porque Ele sim deve ser temido, Ele sim deve ser reverenciado. Nós não vamos praticar adultério, nós não vamos praticar prostituição, nós não vamos vender o nosso direito de primogenitura, nós não vamos vender o nosso chamado, nós não vamos apenas achar que Deus se faz presente quando a igreja está cheia, nós não vamos fazer as coisas por aparência, nós não vamos cultivar o nosso físico enquanto o nosso espiritual está deformado. Nós não vamos participar das suas festas, Rei. Nós não vamos participar das coisas que você está querendo que a gente faça. Nós não vamos mentir quando a gente estiver trabalhando lá como vendedor. Nós não vamos ser advogados mentirosos. Nós não vamos ser políticos mentirosos. Nós não vamos ser vendedores mentirosos. Nós não vamos mentir, nós vamos ser verdadeiros. Fazer aquilo que Deus quer. Mas você vai perder. Não. Importa mais ganhar com Deus e perder com os homens. Eu quero ganhar com Deus, eu quero estar com Deus, eu não quero mentir para o meu cliente, eu não quero mentir lá quando eu fizer um produto, deixar lá e estiver estragando, eu mudar o preço, eu mudar a data de vencimento. Eu não quero vender o meu direito de primogenitura por um prato de sopa. Eu não quero vender aquilo que Deus me deu, eu quero ir para o céu, eu quero viver eternamente, eu quero ver Abraão, eu quero ver Isaac, eu quero ver os profetas, eu quero ver os apóstolos, eu quero ver os irmãos que foram mortos em Roma, mas principalmente eu quero ver o Rei Jesus, que vai me receber de braços abertos. O Rei, quando eu olhar para o Rei, quando eu chegar naquela hora, e eu olhar para o Rei, e eu ver a mão dele marcada,
e eu ver o pé dele marcado, eu ver o lado dele marcado, eu vou lembrar que ele fez aquilo por mim. Eu só estou ali vendo o Senhor, porque ele abriu a porta e me deu condições de entrar no céu. Não foi outra pessoa, outra divindade, não foi religião nenhuma, não foi a minha capacidade, não foi o fato de eu ser honesto, não foi o fato de eu fazer o bem para as pessoas, mas foi pelo fato de que um homem, há 2000 anos atrás, chamado Jesus de Nazaré, homem e Deus, foi morto naquela cruz, foi imolado, sofreu, foi torturado, para que hoje eu não sofresse, não fosse torturado. O céu é real, o inferno também é real. Pessoas estão sendo torturadas no inferno nesse momento, pessoas estão pedindo uma segunda chance no inferno nesse momento, pessoas estão pedindo água lá nesse momento, pessoas estão querendo ter mais uma oportunidade, nem que seja por uma fração de segundo, me dá mais uma oportunidade. As pessoas estão pedindo lá, mas não tem mais jeito. A oportunidade enquanto a gente está vivo, a oportunidade enquanto nós estamos aqui nessa terra, a oportunidade enquanto eu estou aqui neste mundo, enquanto eu estou respirando, a oportunidade é quando eu saio na rua e vejo alguém precisando de alguma coisa, a oportunidade é quando eu tenho que mentir e eu não minto, a oportunidade é quando eu recebo um troco errado na padaria e eu devolvo, a oportunidade é quando eu tenho que fazer algo desonesto e eu não faço. A oportunidade é agora. Agora é vestir uma roupa decente. A oportunidade agora é andar com modéstia, é andar com humildade, é considerar o outro como se fosse superior. A oportunidade é agora viver uma vida santa, viver uma vida reta, viver uma vida justa, se contentar com aquilo que Deus me deu. A oportunidade é devolver para Deus aquilo que pertence a Ele. A oportunidade é conhecer a Sua palavra. A oportunidade é ter conhecimento da palavra de Deus. A oportunidade é desligar a televisão um pouco. A oportunidade é desligar um pouco o celular. A oportunidade é se esquecer um pouco de mim. A oportunidade é se lembrar que existe alguém que precisa de ajuda. A oportunidade é cantar um louvor para Deus. A oportunidade é fazer uma oração pelos meus familiares que estão perecendo. Enquanto eu estou vivo, Deus não pede muito. Deus apenas pede um pouco daquilo que Ele já tem dado. Não tem mais chance. Aqueles que morreram, aqueles que não aproveitaram essas oportunidades, não tem mais jeito. A palavra está aqui, já foi escrita há mais de 3000 anos atrás. Homens perderam a sua vida, pessoas foram jogadas para a fornalha de fogo, homens foram degolados, foram jogados para os leões para escrever isto aqui. O manual, o nosso guia, a oportunidade está aqui. Se eu pudesse voltar para a terra e ter mais uma chance. É o que está acontecendo lá embaixo hoje. Se eu pudesse ter mais uma chance. Se eu pudesse voltar e pedir perdão para o meu filho que eu não pedi perdão. Se eu pudesse pedir perdão para o meu marido. Se eu pudesse perdoar quem me ofendeu. Se eu pudesse pedir perdão pela minha esposa. Se eu pudesse consertar o que eu fiz lá na terra. Mas depois que morrer não tem mais jeito. Depois que morrer, depois que fechar os olhos, o que vai adiantar as festas que eu participei? O que vai adiantar as baladas que eu fui? O que vai adiantar as coisas que eu conquistei? O que vai adiantar o meu dinheiro que eu deixei lá no banco? O que vai adiantar os palavrões que eu falei e a vida desregrada que eu levei aqui nessa apenas alguns anos, 50 anos, 60 anos, e agora eu vou viver eternamente aqui sendo atormentado eternamente. Me dá mais uma chance, mas depois que morrer não tem mais chance. Mas o céu também é real, o céu também é real, já está tudo preparado. Aqueles que negaram o mundo, aqueles que rejeitaram as coisas da vida, aqueles que andaram em honestidade, aqueles que andaram em santidade, aqueles que não falavam palavrão, aqueles que procuravam viver uma vida justa, uma vida santa, e principalmente aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, apesar de serem lançados dentro da fornalha, apesar de serem perseguidos, apesar de terem recusado as festas de carnaval, apesar de terem recusado as festas de funk, apesar de ter recusado as drogas, apesar de ter recusado as bebidas, a glutonaria, a comilança exagerada, apesar de terem recusado
Hoje eles estão vivendo a alegria e paz eterna na presença do Rei. Eternamente, é eterno. Não paz, é alegria, é para sempre. Acabou o trabalho, eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais suportar aquele cliente chato, eu não preciso mais suportar ter que pegar transporte público, eu não preciso mais ficar com medo do amanhã, eu não preciso mais ficar com medo das coisas que estão para acontecer, eu não preciso mais correr atrás de dinheiro. Eu não preciso mais me preocupar, a ansiedade vai acabar, vai ter paz, porque tudo vai estar disponível, porque já foi preparado um lugar. O céu é real, o inferno é real, o céu é real. E para onde eu vou? Para onde eu vou? A decisão é agora. Enquanto eu estou vivo. Depois, quando eu morrer, não tem mais jeito. Aonde estão aqueles artistas passados que tinham sucesso? Aonde estão aqueles artistas que ganharam dinheiro, que ganharam fama, que ganharam poder? Aonde estão aqueles governantes poderosos do passado, que dedicaram a sua vida para ganhar dinheiro, poder, fama e sucesso? Viveram 30 anos, 40 anos, viveram 50 anos, alguns viveram 60 anos. E se a gente observar, a maioria desses artistas morre cedo, a maioria desses governantes morre cedo, a maioria dessas pessoas que apenas pensam nessa vida aqui de baixo, elas morrem cedo. Morrem por overdose, morrem por drogas, morrem por depressão, morrem por remédio, morrem por coisas que elas não conquistaram, morrem por falta de paz. O que adianta? Aonde estão agora? Aonde estão agora? Mas aqueles que foram perseguidos, aqueles que buscavam a Deus, aqueles que iam em simplicidade, em humildade, para uma igrejinha simples do bairro, aqueles que não buscavam ostentação, aqueles que viviam uma vida tranquila, pacata, uma vida sossegada, uma vida em Jesus, uma vida de adoração, uma vida de abnegação, que viviam uma vida sem vaidade, uma vida sem pompa. Hoje estes estão como árvores plantadas no jardim de Deus, e lá ficarão eternamente. Esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso alvo aqui na terra. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ser o melhor profissional, eu preciso fazer as coisas com dedicação, mas eu preciso principalmente lembrar que a minha vida aqui nessa terra é um sopro. A minha vida aqui nessa terra, eu estou apenas de passagem, momentânea, breve. Que adianta eu me preocupar apenas com o meu trabalho, com os meus negócios? Porque eu posso ser chamado a prestar contas para Deus a qualquer momento. A qualquer momento. Eu posso dormir e não acordar mais. A qualquer momento eu posso atravessar a rua e sofrer um acidente. A qualquer momento eu posso ter um infarto. A qualquer momento eu posso ter uma doença que eu nem sei que eu tenho. A qualquer momento, assim como a minha mãe teve um câncer que ninguém sabia e durou 15 dias, não deu tempo de fazer nada. Tem gente que está brincando, tem gente que está brincando com Deus, tem gente que está achando que vai viver eternamente, tem gente que está achando que Deus ele não ouve, que Deus ele não vê, que Deus ele não fala. Deus tem dado tempo para que a gente se conserte, que a gente se volte para Deus. Muitas pessoas dentro das igrejas estão brincando, estão descobrindo que o inferno é real. Muito cristão, muita gente está tendo infarto, muita gente está no pecado, está tendo a sua vida ceifada prematuramente, está descobrindo que o inferno é real e não tem mais volta. Mas muitas pessoas estão andando com Deus em santidade, estão sendo mortas, mas estão sendo plantadas no jardim de Deus, lá no paraíso. Estão contemplando a glória do nosso grande Deus, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa meta. Desde criança, eu quando tinha 9 anos de idade, desde criança eu queria saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Eu quero conhecê-lo, eu quero saber quem é. Eu já ouvi falar, mas eu quero saber quem é Jesus. Essa tem que ser a nossa meta, esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser a nossa maior busca. Quem é Jesus? Conhecer a Jesus, isso é o que o homem, é o dever de todo ser humano, como diz o profeta. Sabe o que Deus espera de nós? O profeta diz, o que Deus espera de nós? Que nós o conheçamos, que nós saibamos quem Ele é, que nós prossigamos em conhecê-lo
E saber que Deus é um Deus de paz, de amor, que é um Deus que dá recompensa. Deus gosta de dar recompensa, Deus gosta de recompensar, gosta de dar galardão. A palavra bíblica é galardão. Deus gosta de dar recompensa. Deus já tem preparado recompensas para aqueles que estão rejeitando as coisas deste mundo. Falta pouco, já estou encerrando. Falta pouco, aguenta mais um pouquinho. Você que é cristão, você que está diante de Deus, aguenta mais um pouquinho. As estátuas de Nabucodonosor vão ser levantadas, mas não negue, não venda aquilo que Deus te deu. Não se dobre diante das estátuas que estão para serem levantadas. Falta pouco. Deus vai dar força, Deus vai livrar, Deus vai entrar com a gente na fornalha se for preciso. Ele não vai livrar da fornalha, Ele vai entrar junto. Ele vai mandar o seu anjo, Ele vai dar forças, e o fogo não vai te queimar, e você não vai morrer afogado, e você não vai morrer queimado, porque Ele vai passar com você na tribulação. O quarto homem é Jesus. Esse quarto homem que estava ali na fornalha é o próprio Jesus, porque Ele não vai deixar que você ande na fornalha, Ele não vai te livrar da fornalha, mas esses homens aumentem o poder do fogo 7 vezes mais, ainda que eles te persigam 7 vezes mais, Ele vai te livrar do poder da fornalha. Ele vai entrar com você, e o próprio ímpio vai reconhecer, e ele vai ver, não, tem alguma coisa na vida dele, eu persigo, eu falo mal, eu calunio, eu coloco um tropeço na vida dele, eu faço coisas para ver se ele fica bravo, mas ele sempre está diante de Deus. Parece que tem um quarto homem ali, parece que tem alguém ali andando com ele, dando forças. Esse é o quarto homem. O inimigo vai reconhecer, o inimigo vai reconhecer, as pessoas vão reconhecer aquele que é de Deus. Até a pessoa que mexe com o satanismo reconhece quem é de Deus, reconhece e não se mete. Um homem de oração, uma pessoa que ora, uma pessoa que dobra o joelho, uma pessoa que anda em santidade, ela é temida. Mas uma pessoa que está dentro da igreja, brincando com Deus, ela é zombada no inferno, ela é zombada no mundo espiritual. Olha lá o crente, olha lá que se diz crente, pecando, falando palavrão, dançando funk, praticando sensualidade, olha lá, e vai para a igreja cantar, e vai para a igreja cantar para Jesus. Ele é zombado no mundo espiritual. Mas nós que andamos em santidade, que dobramos o nosso joelho, que buscamos a Deus em oração, que consagramos a nossa vida, nosso nome é temido no inferno. Nós viramos a vitória certa, porque o quarto homem está conosco dentro da fornalha. Respondeu e disse, versículo 25, olha só, o rei reconhecendo, o seu inimigo vai reconhecer que Deus é na sua vida. Olha só, respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passando dentro do fogo, seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E ao versículo 29, o blasfemador, que tinha blasfemado de Deus, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia, ele foi o primeiro que disse, ele se condenou na própria lei, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar. Ele mesmo tinha falado, lembra? Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E aí ele reconhece, não há Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque, não há Deus que possa livrar como o Deus da Janice. Fala aí, não há Deus que possa livrar como o Deus da Luciana. Não há Deus que possa livrar como o Deus de Fernando. Não há Deus que possa livrar como o Deus daquele que serve a Deus de todo o coração. Então, o rei fez prosperar a prosperidade. As pessoas estão buscando prosperidade, mas não quer ser jogado na fornalha. Primeiro vem a fornalha, primeiro vem a prova, primeiro vem a prova para ver se você é fiel, depois vem a prosperidade. Não tem como mudar. A sequência é essa: primeira fornalha, primeira prova, primeira aprovação, e depois vem a prosperidade. Então o rei veio na província de Babilônia. E para encerrar, nós já estamos encerrando. A palavra de Deus diz lá, como foi cantado aqui na abertura, lá em João, abre lá João 3,16, na abertura do culto,
Palavra João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu Jesus para nós, para que a gente fosse salvo, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que continuar crendo, a palavra original aqui não é só crer no passado, é continuar crendo. Todo aquele que nele crer e continuar crendo, não pereça, não seja jogado na fornalha, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: saber que Jesus veio, morreu e ressuscitou dentre os mortos e voltará. Amém? Fica de pé, vamos orar. Glória.